E vamos a mais uma aula de geometria euclidiana. A aula de hoje é relacionada com axioma de ângulo. Nós vimos nas nossas últimas aulas, a respeito dos axiomas de incidência, de ordem. Na última aula, que é a aula 2, foi axioma de medição. Hoje a gente vai trabalhar com o nosso quarto grupo de axioma, que são os axiomas de ângulos. E na aula de hoje, nós teremos aí os seguintes tópicos. Primeiro, vamos revisar um pouco da nossa aula anterior, os axiomas de medição de um segmento. Depois a gente vai para as definições de axiomas angulares, quais são os axiomas angulares e algumas atividades. É uma aula bem rápida e bem direta, Na verdade, a gente já sabe que uma reta existe, que segmentos de reta existem. Nós sabemos que, dados 2 pontos, eu posso traçar uma reta. Então, vamos aqui denotar algumas coisas importantes. Primeiro, a gente já sabe que pelos axiomas de incidência eu posso muito bem traçar uma reta R. Pelos axiomas de ordenação eu posso colocar de maneira ordenada pontos A, B e C numa reta. Nós sabemos que uma reta é um segmento infinito e dentro dela a gente tem infinitos pontos, porque tem axiomas de ordem que me garante isso. Eu sei também que fora da reta eu tenho pontos e dentro da reta eu também tenho tanto infinitos pontos fora quanto infinitos pontos dentro. Nós vimos também que na hora de calcular o tamanho de um segmento AC, por exemplo, a gente pega a medida do segmento AB e soma com a medida do segmento BC. Nós vimos que o tamanho de AC, além de ser calculado desta forma, é a coordenada de C menos a coordenada de A. A gente trabalhou também com técnicas de demonstração, onde nas técnicas de demonstração a gente viu que a gente pode provar uma demonstração euclidiana de maneira direta, onde a hipótese implica na tese, isso de maneira direta, e de maneira indireta, se eu negar a tese, eu tenho consequentemente que chegar na negação da hipótese, que é o caso que eu disse da fatia de pizza. Digamos que cada hipótese seja uma fatia de pizza, E a tese é a pizza completa, tá? Então, qual é a ideia? Se eu juntar todas as fatias de pizza, eu formo uma pizza completa. Então, a união das hipóteses, que é aquilo que eu tenho como verdade, conclui a minha tese, que é aquilo que eu quero provar. E o que é negar a tese? Bem, se eu negar, falar que a pizza não existe, então se a pizza não existe, é meio óbvio que a fatia também não vai existir, Porque a fatia é uma parte do todo. Então, neguei a tese, que é aquilo que eu queria provar, falo que aquilo é mentira, e eu chego numa mentira daquilo que era verdade, que é a negação da minha hipótese. A ideia é basicamente essa. Bem, hoje a gente vai trabalhar com ângulo, O que é ângulo? Vamos definir em primeiro lugar. Bem, ângulo é uma figura formada por duas semirretas com a mesma origem num ponto qualquer. Ou seja, peguei aqui uma semirreta, aqui é ponto A e aqui está na direção do ponto B. Então, eu tenho a semirreta SAB. Digamos que eu pegue a semirreta SAC, tá? Aqui o ponto C, SAC. E aqui, entre elas, eu tenho um ângulo θ. Esse θ, por definição, ele é positivo. Tá? O ângulo ele pode ser maior ou igual a zero. Se o ângulo for zero, é porque eu tenho um ponto. A ideia é basicamente essa. Então, preste atenção. Eu tenho duas semirretas com origem no mesmo ponto e eu tenho um ângulo maior do que zero, positivo. Então, o ângulo ele é uma figura formada entre duas semirretas com origem no mesmo ponto. Aí a gente chama, as semirretas são chamadas de lados do ângulo. Então, AC é um lado do ângulo e AB é outro lado do ângulo. E a origem é chamada de vértice. Então, o vértice do ângulo é o A. No ângulo ao lado, podemos apresentar por uma letra grega, que eu botei o alfa, poderia colocar beta, poderia colocar teta. Enfim, são as letras que geralmente aparecem, Ou pelos pontos ABC, ou seja, o que é ABC? Se eu escrevesse A, B, C e colocasse um chapéu do vovô em cima do B, significa que o ângulo está sendo formado no vértice B. Então, quem está no meio é sempre o vértice de formação do ângulo. A ideia é essa. Beleza. Um ângulo formado por duas semirretas distintas de opósitos é chamado de ângulo raso. Ou seja, se eu colocar aqui um ponto A e para esse lado eu apontar a semirreta SAB. E aí eu pego uma semirreta distinta que aponta para o outro lado, SAC. E eu ligo os pontos, Esse ângulo aqui no meio é chamado de ângulo raso.
Lembrando que o ângulo raso tem medida igual a 180 graus, tá? Isso é só uma definição. Beleza? Axiomas de medição. Então, o que a gente tem de axioma aí que é verdadeiro, lá que Euclides vai dizer pra gente? Primeiro, todo ângulo tem uma medida maior ou igual a zero. Isso eu já tinha mencionado porque é uma figura. E a medida do ângulo é zero se somente se ele é constituído por duas semirretas coincidentes. Ou seja, se eu pegar uma semirreta SAB e por cima dela eu coloco uma semirreta SAC. Bem, no caso, elas são semirretas coincidentes, então o ângulo θ é igual a zero. Beleza. É possível deslocar de maneira em correspondência bionívoca os números naturais entre 0 e 180 e as semirretas de mesma origem que dividem o semiplano, cujas diferenças... Beleza, qual é a ideia? Isso é, se eu pegasse, por exemplo, digamos aqui que eu tenho o número 80 aqui, e aqui eu tenho o número 100, né? Isso significa que a medida desse ângulo aqui é 20, que é a diferença entre... É uma correspondência bionívoca, ou seja, eu tenho uma correspondência entre números naturais e valor do ângulo. Ou seja, cada ângulo ele tem uma medida que é um número natural. No caso, natural não necessariamente, né? Porque natural é só inteiro. Um número real qualquer, porque eu poderia ter um ângulo de 74,82 graus, entendeu? Então, é só fazer a diferença do final com o inicial. Mas o nosso objetivo não vai ser fazer diferenças, né? Porque isso seria muito fácil. O nosso objetivo é, de fato, descobrir valores de ângulos e provar algumas coisas fundamentais. Bem, se uma semirreta SOC divide um ângulo AOB, digamos que isso daqui é aquela ideia do tamanho de um segmento, só que agora com ângulo. Então, digamos que eu tenho isso daqui, ó. Digamos que aqui eu tenho um ângulo O, A e B. Aí aqui eu tenho um ângulo, né? Que é o ângulo AOB. Aí eu pego uma semirreta SOC. Aqui está a semirreta SOC. Ela dividiu em dois ângulos, ó. Dividiu no ângulo 1 e dividiu no ângulo 2. A questão está falando que o ângulo AOB, que é esse ângulo completo, ele é o ângulo 1 mais o ângulo 2. Isso é verdade? Claro que é verdade. Então acabou, não tem nem o que falar. É igual o tamanho de um segmento, né? Se eu tenho um segmento, aí eu tenho os pontos A, B, C. Como é que eu calculo o tamanho? Vai ser AB mais BC é igual a AC. Só que agora eu estou falando de ângulo. A ideia é essa. Mas o princípio é o mesmo. Próximo. Demais conceitos, né? Dois ângulos são complementares se a soma deles é igual a 90. Então, se x e y eles somam 90 graus, eles são ditos complementares. Se a soma é igual a 180, eles são suplementares. E se a soma é igual a 360, eles são replementares. Tá? Então, somei deu 360, eles são replementares. E ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Né? O que é um ângulo oposto pelo vértice? Digamos que eu pegue duas retas que se intersectam num ponto P qualquer. Aí eu formei um ângulo para um lado, um ângulo para o outro, um ângulo para cima e um ângulo para baixo. O para cima e o para baixo são opostos pelo mesmo vértice P. E para esquerda e direita, né, esquerda e direita, eles são opostos pelo vértice P, mas na direção horizontal. Então, esses são iguais. Essa é a ideia, tá? Beleza, aí aqui tem o caso, né? Ângulo reto tem 90 graus. Ângulo agudo, menor que 90. Obtuso, né? Então, aqui é 90. Aqui é menor que 90. Aqui está entre 90 e 180. O ângulo de meia volta vale 180, que é o ângulo raso. Ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida. Ângulo consecutivo é o ângulo que está um ao lado do outro. O coadjacente também está um ao lado do outro. Né? Complementar, a soma tem que dar 90. Suplementar, a soma tem que dar 180. E replementar, a soma tem que dar 360. A ideia é basicamente essa. Beleza? Vamos aqui. Exercício de aprofundamento. Bem, a gente vai provar aí os mais importantes. A maior parte das questões agora vai envolver muita continha, né?
Então vamos focar nas contas. Bem, olha só. Chamamos de bissetriz de um ângulo a semirreta que divide um ângulo em dois ângulos de mesma medida. Demonstra que a bissetriz de um ângulo é única. Então eu quero provar unicidade. Mas quando eu quero provar por unicidade, eu tenho que usar o quê? Por contradição. A gente sabe que unicidade é por contradição. Por contradição, considere que a bissetriz não é única. Então vamos lá, preste atenção. Digamos que eu tenho aqui um ângulo, tá? Vou só representar aqui bem rápido. Aqui eu tenho um ângulo, aqui ponto A, que eu tenho que fazer os vértices, aqui eu tenho um O e aqui eu tenho um B. Aí eu tenho um ângulo AOB, que é esse carinha aqui de preto, AOB. Aí eu vou traçar duas bissetrizes, né? Aqui eu vou traçar um ponto D. E aqui eu vou traçar uma outra semirreta com ponto F. Então eu tenho que SOD e SOF são bissetrizes, tá? Por hipótese, porque eu estou fazendo por contradição, eu estou falando que eu tenho duas bissetrizes. A gente sabe, eu vou falar que a medida de A OB é igual a X. Então, como a bissetriz divide o ângulo em dois iguais, então eu vou falar que o ângulo AOD é igual a X sobre 2. E o ângulo FBOF, deixa eu apagar aqui, porque eu quero simbolizar o B aqui, que é importante. Se eu pegar o ângulo BOF, ele também vale X sobre 2. Bem, se eu somar o ângulo pelo axioma de ângulo, se eu somar o ângulo AOD, ó, se eu pegar o ângulo AOD, somar com o ângulo DOF e somar com o ângulo BOF, eu vou ter o ângulo AOB, que é o meu axioma de ângulo. Só que aqui, ó, o AOD, o meu ângulo AOD, a gente sabe quanto que ele vale. A gente sabe que ele vale X sobre 2. O ângulo DOF eu vou chamar de Y. E o ângulo BOF também vale X sobre 2. Ele também vale X sobre 2. E o meu ângulo AOB vale X. O que vai acontecer então? Esse X sobre 2 vai cortar todo mundo e vai sobrar aqui Y é igual a zero. Mas, gente, o que a gente viu no axioma? O que a gente viu no axioma de importante? Vou voltar aqui nos axiomas. A medida do ângulo é zero se e somente se ele é constituído de duas semirretas coincidentes. Então, significa que a medida entre as duas semirretas é zero. Então, significa que SOD SOD é a mesma coisa que SOF. É a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa, eu falei que por contradição eu tinha duas, e eu acabei concluindo que essas duas eram uma única. Então, existe apenas uma única bissetriz.
Essa é a ideia. Bem, um ângulo raso é dividido por duas semirretas de 3 ângulos adjacentes iguais. Mostre que a bissetriz do ângulo do meio é perpendicular aos lados do ângulo raso. Então, primeiro eu vou representar aqui o meu ângulo raso. Vou colocar ele para baixo para ficar mais fácil para mim. E vou dividir em 3 ângulos, tá? E todos são iguais. X, X, X. Se eu somar todo mundo, eu tenho que 3x é igual a 180. X igual a 60. Beleza. Então, todo mundo é 60. 60, 60, 60. Beleza, eu quero provar o seguinte. Mostre que a bissetriz do ângulo do meio, então a bissetriz do ângulo do meio, eu vou traçar aqui, divide um ângulo de 30 aqui do lado, ó. Aqui é 30. Mostre que a bissetriz do ângulo do meio é perpendicular aos lados. Então, olha só, para ser perpendicular tem que formar um ângulo de 90. E aqui forma 90, porque 30 com 60 é 90. E 30 com 60 é 90. Então, é verdade. O ângulo do meio, né? A bissetriz do ângulo do meio, essa daqui é semirreta, que é a bissetriz. SO, vou botar um O aqui. É a bissetriz. E ela é simultaneamente perpendicular aos lados do ângulo raso. Então, provado. Prove que o ângulo formado pelas bissetrizes de um ângulo e pelo seu suplemento é sempre reto, ou seja, 90 graus. Ou seja, primeiro, um ângulo eu vou chamar de x, tá? Então eu vou pegar um ângulo que eu chamei de x. O que é o suplemento de um ângulo? O suplemento é quanto falta para 180. Então é 180 menos x. O ângulo formado vai ser a soma deles, né? Só que é o ângulo formado pelas bissetrizes. Então vai ser x sobre 2 mais 180 menos x sobre 2. Isso daqui vai ficar 180 menos x mais x sobre 2. Corta, corta. 180 sobre 2, 90. Só que 90 é um ângulo reto. Então, provado. Primeiro o ângulo é x. O suplemento é quanto falta para 180. Então, é 180 menos x. E divide por 2 se ele está falando que é bissetriz. Como ele quer o ângulo formado, então é só somar. Fechou. Demonstre que se um ângulo alfa é igual ao seu suplemento, então alfa é reto. Então, alfa é o ângulo. E o suplemento é 180 menos alfa. Como eles são iguais, então eu tenho que alfa mais alfa é igual a 180. Então, 2 alfa é igual a 180. Alfa é igual a 90. Acabou. Então, reto, porque o ângulo cuja medida é 90 graus, ele é reto. Não tem mais nada para falar. Demonstre que uma reta perpendicular é única em relação a um ponto de uma reta. Essa daqui é a mesma coisa. Quando eu quero provar que uma coisa é única, eu tenho que falar por contradição. Então, eu já sei que por contradição é demonstração indireta. É igual à ideia da bissetriz. Por contradição, vou pegar aqui uma reta e aí eu vou pegar um ponto A, tá? Aqui eu vou pegar um ponto O, aqui eu vou pegar um ponto E. Aí, obviamente, eu tenho esse ângulo todo, mas o meu objetivo é só o ponto A. Digamos que no ponto A eu traço uma reta que é perpendicular, então vou botar um ponto B aqui. E eu vou traçar outra reta perpendicular, duas perpendiculares ao mesmo tempo. Então, vou pegar um ponto C aqui, aqui também é perpendicular. Eu sei que isso não tem nem lógica, a gente vai entender por quê. E entre elas eu tenho um ângulo θ, né? Tá aqui. Se eu pegar a medida do ângulo, presta atenção, eu sei que o ângulo OAE, ele vale 180, porque ele é raso, né? Por hipótese, nesse caso aqui, como eu tenho uma reta e eu tenho um ponto, eu posso pegar essa medida toda como 180. Essa daqui toda, ó, é 180. Só que eu já tenho 90. E aqui eu também tenho 90. E aqui eu tenho θ. Qual é o valor de θ? Pela lógica, eu tenho que θ é igual a zero. Todo mundo consegue ver isso? Pelo fato de que 90 com 90 já é 180. Então, se eu jogar para o outro lado, o θ vale zero. Só, gente, presta atenção, que se o θ ele vale zero,
Então, significa que a semirreta SAB é igual a semirreta SAC. E se elas são iguais, significa que eu tenho uma única, porque quando eu supus que tinha duas, eu acabei chegando que era uma contradição, não pode ter. Então ela é única, só pode ter uma, né? Porque ou vai ter ou não vai ter. Se não tem, não tem. Então se tem, só tem uma. Então é a mesma ideia da bissetriz do ângulo. Eu acabo usando o axioma de que se a medida do ângulo entre duas retas, entre duas semirretas é zero, então porque elas são coincidentes, elas são iguais. Então, beleza. Com base na demonstração anterior e nos axiomas de incidência, provem que existem infinitas retas perpendiculares. Essa é fácil. Lembra que eu falei que uma reta tem infinitos pontos, né? A, B, C, infinito. Não tem como, não tem espaço no mundo para escrever todos os pontos. Então, uma reta tem infinitos pontos. Infinitos pontos. Qual é a ideia agora? A gente sabe que por um ponto passa uma reta perpendicular. S, S2, S3, S4. Então já dá para entender onde eu vou chegar. Finitos pontos. E por cada um ponto eu tenho uma reta perpendicular, então eu vou ter infinitas retas perpendiculares, passando por uma outra reta. Porque eu tenho infinitos pontos. E cada ponto tem uma reta, e o infinito vezes 1 é infinito. Então eu vou ter infinitas retas perpendiculares em relação a outra reta qualquer. Essa é a ideia. E por último, a melhor. Demonstre que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Bem, sendo bem direto, peguei um ponto P, peguei um ponto A, peguei um ponto B, peguei um ponto C, peguei um ponto D. Eu quero provar que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Bem, olha só. A gente sabe que se eu pegar, eu vou chamar aqui de X, Y, Z e W. Eu quero provar que X é igual a Z. Essa é a minha tese. Bem, olha só. Se a gente analisar bem, se eu pegar o X e somar com o Y, ó, esses dois aqui, ó, eles são o quê? Suplementares. Então a soma tem que dar 180. Beleza. E se eu pegar agora o Y e somar com o Z, eu também vou ter 180. Todo mundo consegue ver? Se eu pegar o Y e somar com o meu Z, eu também vou ter 180 graus. A ideia é a gente usar, obviamente, o princípio de que a soma é igual a 180 e jogar para um lado, né, o ângulo para um lado e jogar o outro ângulo para o outro lado. E aí a gente vai conseguir encontrar, obviamente, as medidas, né? Estou com uma falha aqui operacional, daqui a pouco a tela volta para vocês. Em alguns momentos, eu espero. Voltando, né, depois de falhas técnicas, x mais y é igual a 180 e y mais z também é igual a 180, porque aqui os dois são suplementares. Se a gente diminuir um pelo outro, o y corta com y, então eu teria x menos z é igual a zero, porque vai cortar o 180 com 180, é igual a zero. Então, eu tenho que x é igual a z. Beleza, provei. De maneira análoga, né, se esse carinha aqui é igual a esse, a gente já consegue concluir que esse é igual a esse, né, de maneira análoga, porque eu estou somando esses dois é igual a 180. Esses dois é igual a 180.
Mas se esse é igual a esse, então esse é igual a esse. Também é outra conclusão. Então é de maneira análoga para não ter que escrever a mesma coisa. Então, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, obrigado pela participação e fechamos aí mais uma aula.